Me responde aí, quem tá preparado para mais um capítulo da novela A Guerra de Titãs? Alexandre de Moraes contra Elon Musk. Pois é, tem mais capítulo dessa história e vamos lá, essa aqui vai ser uma daquelas minisséries que vão demorar a acabar, viu? Quando eu me casei, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, a gente gostava de assistir uma série que chamava Sobrenatural, ou Supernatural, né? Que era a história de dois irmãos que caçavam monstros. E minhas filhas nasceram, cresceram e a série não tinha terminado. Elas assistiram, as minhas filhas assistiram o final da série comigo, de tantos capítulos, de tanto tempo que teve. Eu acho que essa do Alexandre de Moraes aqui é meio Supernatural. Uma coisa é certa, tá cheio de monstros, zumbi e fantasmas aí, né? Monstros mais feios do que os das ficções. Mas a gente tá acompanhando tudo isso. Vamos falar disso? Vem comigo. E quem gostava de Supernatural, do Sam e do Jim aí, coloca no comentário aí, do Sam e do Jim, tá? Vamos lá. Olha só. Censura no Brasil, matéria da Gazeta do Povo. O Elon Musk vai na Câmara dos Estados Unidos sobre o Twitter Files Brasil. Novidade para ninguém. Até aí. O detalhe. Deputados brasileiros vão acompanhar. E olha que pode ser que algum deputado brasileiro acaba sendo chamado para confirmar ou rebater o que foi dito pro Elon Musk aí, como diz o André Guedes, o Elon Musk, né? O Elon Musk. O empresário americano Elon Musk, proprietário da rede social X, vai prestar depoimento em uma audiência na Câmara dos Estados Unidos. 8 de maio. Anota, compra pipoca, deixa preparado que 8 de maio você não pode faltar aos nossos editoriais, tá? Vai falar sobre os Twitter Files e deputados brasileiros devem viajar para Washington para poder acompanhar. Os Twitter Files foram uma série de reportagens publicadas na própria rede social do X, né? Após Musk comprá-la em 2022 e que denunciou pressão do governo dos Estados Unidos para retirada de conteúdo. E aqui, meu amigo, é que entra a regra, que entra o problema. O Biden está envolvido no caso. Vamos lá. Até eu já estou errando agora. O Elon Musk fez denúncias de que há uma rede de censura para atrapalhar a direita mundial. E que o Brasil é o embrião perfeito, ou seja, o Biden utilizou-se do Brasil, que é um país democrático, para tentar ver se aqui no Brasil a censura iria interferir no resultado do pleito de escolha dos candidatos, tá? Tem algumas palavras que a gente evita falar, vocês sabem disso. Dos pleitos dos candidatos. E aí, na visão do Elon Musk, aqui no Brasil foi o embrião perfeito, ou seja, a cobaia perfeita. E ele denunciou isso, né? É a visão do Congresso norte-americano, que depois do Brasil, o Biden vai tentar aplicar isso em todos os países da América Latina. Ele vai tentar censurar as redes sociais, censurar as plataformas, os meios de comunicação, e é por isso que o Elon Musk não quer deixar que isso aconteça. E o Congresso norte-americano viu que é a chance de derrubar o Biden. Isso aí é interessante. Recentemente começaram a ser publicados os Twitter Files Brasil, que acusam o presidente do Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil, né, o Alexandre de Moraes, e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de censura no Brasil ao determinar a retirada de posts e perfis. Esse deve ser um dos principais assuntos da audiência com Musk na Câmara dos Estados Unidos. Entre os deputados federais brasileiros que devem viajar a Washington estão a Júlia Zanata, a Bia Kicis, o Eduardo Bolsonaro, o Marcel Van Hatten. A informação foi divulgada a princípio pela Folha de São Paulo e depois confirmada pela assessoria do Marcel Van Hatten. Na semana passada, foi divulgado um relatório parcial de um subcomitê dos Estados Unidos que acusou Moraes de censura e que incluiu cópias de despacho dos ministros derrubados para a derrubada de perfis do X. Então, a discussão dos Estados Unidos é que não se trata de uma ação interna aqui do Brasil, que é um sistema global feito
para calar a direita no mundo todo com a participação do judiciário. E que o Biden está atolado até o pescoço com isso. Essa é a acusação. Esse é o discurso, né, que o Elon Musk, com toda certeza, vai bater lá. Tanto é que essa semana o Elon Musk bateu de frente também com uma decisão da Austrália, de Sydney, tá? Que mandou retirar um vídeo de um padre que foi esfaqueado. O Elon Musk falou, não vou tirar. Isso aí não tem como vocês controlarem o que eu posso permitir que na rede mundial circule, tá? Se vocês podem até proibir dentro do território nacional de vocês, mas em todo o território não. Então o Elon Musk resolveu comprar a briga, não foi só com o Brasil não, é com qualquer um que queira censurar o Twitter. Ele quer a plataforma, ele comprou o Twitter, transformou em X para que o X seja a plataforma com mais liberdade de expressão do mundo, tá? Do mundo. É lógico, as leis internas de cada país vão se aplicar a essa plataforma. Por exemplo, se você divulgar algo sobre pedó, né, nessa plataforma, você vai ser pego. Mas censurar opinião política, isto o Elon Musk não quer. E aí vem outro ponto, outra matéria também da Gazeta do Povo. O relatório dos Estados Unidos sobre a censura no Brasil reforça denúncias sobre Moraes na OEA. Vamos lá. Vários comentaristas parlamentares foram até a Organização dos Estados Americanos. E ali eles fizeram denúncias, e há quem diga que essas denúncias vão chegar ao Tribunal de Haia contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Lá, a OEA ouviu o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, para quem não sabe, é um jornalista que está exilado nos Estados Unidos depois de diversas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou aos fatos aqui. O Supremo Tribunal Federal pediu, tá, a extradição do Alan dos Santos para o Brasil. E o governo norte-americano falou, não, nós não vamos permitir que ele seja extraditado, porque todos os pedidos que vocês fizeram são baseados em opiniões dele. Você não tem crime demonstrado. Embora o Supremo Tribunal Federal acuse o Alan de lavagem de dinheiro, o MBL acusa o Alan dos Santos de lavagem de dinheiro, o que não foi demonstrado em provas, tá? O pedido de extradição é baseado em crime de opinião. E o governo norte-americano falou, não vou extraditar, vai ficar aqui nos Estados Unidos, porque aqui nós não aceitamos prisão por crime de opinião. Isso aí enfraqueceu o Supremo Tribunal Federal na visão dos norte-americanos, que inclusive ouviram o Alan dos Santos na OEA. E ali o Alan dos Santos falou de censura, falou de um monte de coisa. O problema também é que tem uma juíza que foi caçada aqui no Brasil por expressar sua opinião, Ludmila Lins Grilo. A Ludmila Lins Grilo também pediu asilo nos Estados Unidos e também já foi convocada, isso são informações extraoficiais de que ela foi convocada também para prestar esclarecimento na OEA. Tá, aí eu não estou falando de um blogueiro, jornalista, ou uma juíza que foi caçada aqui no Brasil. Você tem noção dessa imagem que está sendo passada para lá? Mas então, o que era o discurso? São radicais bolsonaristas que estão inventando uma mentira contra o Alexandre de Moraes na OEA. Esse era o discurso da esquerda aqui no Brasil. Até que o Elon Musk falou, não, aqui eu tenho provas. Aqui as decisões do ministro que não estão de acordo com a lei. A lei violou a lei no Brasil. Ponto. É o que o Elon Musk falou. E, conforme a matéria da Gazeta do Povo, meu amigo, isso aqui vai ser utilizado como arma contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. E sim, nós vamos até falar depois, pode haver uma indicação aqui no Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, pode haver uma condenação do ministro Alexandre de Moraes? Pode. Ele pode ser preso? Não, ele está na jurisdição brasileira. Mas ele não vai poder sair do país. Ele fica igual o Putin preso dentro lá da Rússia. Então, se houver uma condenação, no caso, Alexandre de Moraes, se ele for para outro país que é integrante da OEA,
aí sim ele pode ser preso. Mas isso aí é uma possibilidade remota, não tem nada disso. Eu tô vendo gente fazer vídeo aí falando que o Alexandre de Moraes foi condenado. Não, isso não existe, tá? Então a gente tá aqui para trabalhar com a verdade, com a realidade. O Eduardo Bolsonaro, mais cedo, eu coloquei um vídeo falando para vocês que ele postou um vídeo falando que tem medo de ser preso por uma ordem do Alexandre de Moraes. Por que o Eduardo Bolsonaro, fez esse vídeo? Por que ele fez essa denúncia aqui? Eu explico para vocês. Ele teme que possa acontecer uma ação contra ele e ele já se antecipou. Ele já previu que poderia acontecer e, havendo a possibilidade de acontecer, ele já deixou um vídeo ali gravado. Eu posso ser preso porque o Eduardo Bolsonaro é um dos cotados para ir até os Estados Unidos no dia do depoimento do Elon Musk. E se o Eduardo Bolsonaro não vai por uma ordem do Alexandre de Moraes, é lógico que o vídeo vai ser exposto, tudo isso vai ser exposto, né? E a revista Veja, impressionante, tratou do tema, né? O deputado Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo que afirma que corre risco de ser preso por ordem do Alexandre de Moraes do STF. A gravação é batizada de Sistema Contra-Ataca. Vão tomar meu passaporte. A base para a declaração do parlamentar compartilhada nas redes é a citação do nome dele num relatório da Polícia Federal sobre as investigações envolvendo o ex de Elon Musk e o possível desrespeito a ordens do Supremo Tribunal sobre perfis bloqueados por desinformação. Então, a Veja tratou do tema. Me chamou a atenção a Veja ter tratado desse tema aqui, tá certo? Então, no capítulo aí Elon Musk, Guerra de Titãs, Elon Musk e Alexandre de Moraes, é o que está acontecendo por hora. Mas vai ter muita coisa aí ainda. Vamos falar agora de sensação do brasileiro. Pesquisa, vamos falar de pesquisa, né? Uma pesquisa que foi divulgada pelo Ibope, antigo Ibope, hoje chama IPEC. Ela diz que os brasileiros estão sentindo no bolso. E a percepção de 79% dos brasileiros. Você entende que quase a totalidade dos brasileiros estão sentindo que o preço dos alimentos aumentou. Pois é, companheiro, a picanha não ficou mais barata, né? Deu ruim. E você pode falar, e o Alexandre de Moraes falou que antes das redes sociais eles eram felizes e não sabiam. Vocês podem falar que as redes sociais espalham desinformação, as redes sociais... Nada disso, nada. Você pode falar o que quiser. Nada disso aqui no Brasil se compara com o preço do supermercado para derrubar um presidente, tá? O preço do supermercado é o fator principal. E vamos lembrar que com pandemia, para tudo, a economia a gente vê depois, tudo isso, com guerra da Ucrânia, tudo isso fez com que os preços mundiais disparassem. E aqui no Brasil não foi diferente. E o que fez de gente xingar o Bolsonaro, falar o Bolsonaro não presta, olha o preço do arroz. Lembra disso? Eu tenho certeza que você viu algum vídeo desse tipo de gente, de situação, de gente falando dessa situação. E sim, você pode achar que não, mas foi uma série de fatores que prejudicaram o Bolsonaro durante a sua gestão. E o preço dos alimentos, meu amigo, isso é mais pesado do que qualquer situação. E aqui você está vendo que 79, não é 1, não é 2, é 79, quase 80% da população falou, lascou, a picanha não veio. Pois é, a picanha não veio. E ontem o Lula ainda voltou a prometer picanha para o povo. Será que alguém vai acreditar? Né? E a situação está tão complicada, mas está tão tensa, que até o Estadão tá falando que nós podemos ficar ainda sem o Pix. O brasileiro já acostumou com a comodidade. É tão fácil você usar o Pix, pode ser que a gente fique até sem o Pix. Campos Neto vê risco para rodar Pix com falta de investimento no Banco Central. Pois é, como pode um governo que é o mais gastão de todos, o maior gastador, não fazer investimentos na saúde, educação, segurança pública, nada. Só para artista. A Rouanet vai bem, obrigado.
PIX em risco, omissão do desgoverno Lula coloca em risco um dos maiores avanços do governo Bolsonaro. É uma publicação da Carla Zambelli que escreveu o seguinte: Lula omite e boicota o Banco Central com suas políticas de revanchismo. Ele destrói aos poucos um dos maiores bancos centrais do mundo. Pois é, o Banco Central brasileiro, com a atuação do Campos Neto, foi considerado um dos melhores do mundo, tá? Um dos melhores do mundo. Mas o Lula insiste em bater de frente com o Banco Central. Essa semana fez críticas novamente ao Campos Neto, falando que o Campos Neto é péssimo, mas é o Campos Neto que segurou a inflação. Meu amigo, se não tivesse Campos Neto, e aqui eu estou falando como alguém formado, mestre em comércio internacional, eu sei como funciona, não é o Lula que está falando, tá? É o Comitê Internacional que considerou o Banco Central brasileiro como um dos melhores do mundo para conter inflação numa situação de caos. Pois é, aí não dá, né? Vamos lá. Eu acho que o amor acabou com a família do Lula agora também. Nós vamos falar disso, tá? Olha só, antes ninguém falava da família do amor, mas agora tem matéria jornalística já criticando, tá até aparecendo os filhos do Bolsonaro nas críticas. Melhor, não. Se fosse o filho do Bolsonaro, aqui ia estar falando que ia ser muito mais pesado. Mas começar a criticar já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Acusado pela ex, filho de Lula, já fez post homofóbico. Meu Deus, o governo do amor homofóbico? Isso não é coisa do Bolsonaro? Um monte de gay, fecha aspas. É o que ele falou. Acusado pela ex-mulher de agressão física e psicológica, o empresário Luiz Cláudio da Silva, filho do presidente, já fez postagem homofóbica quando atuava como preparador físico do Corinthians. Na ocasião, ele escreveu sobre um jogo entre São Paulo e Monterrey, que é um time lá do México, né? Pela Copa Libertadores da América. Abre aspas. Olha, contaram uma piada pra mim. Eu não achei graça, mas vou passar. Amanhã tem Monterrey contra um monte de gay. Que pecado. Ou seja, chamou os corintianos aí, né? O São Paulo, né? De monte de gay. Tá? E aí, se fosse o filho do Bolsonaro, se fosse o filho do Bolsonaro. Mas pelo menos estão levantando aqui agora. Por que eu tô falando? Ninguém quer falar sobre o caso do Lulinha. Mas ontem, a justiça ampliou as medidas protetivas contra o filho do Lulinha, porque assim, as feministas estão todas defendendo o Lulinha e não uma mulher, tá? Por quê? Porque ele fez uma postagem com falas deploráveis contra a mulher. Aí, meu amigo, você já vê que o amor não é tão perfeito assim como eles pintaram para vocês, né? Vamos lá, vamos falar do Paulo Bilinski. Paulo Bilinski postou um vídeo ontem e eu achei muito interessante, falando sobre o desarmamentismo, sobre armas, né? Ele falou o seguinte, olha, qual que é a diferença? A diferença é que essa turma daí do Lula, eles que defendem o desarmamentismo, eles querem que as armas não estejam à disposição do povo. Mas os donos do poder, esses têm que estar armados. Não é à toa que todos os deputados da esquerda, não é à toa que o Lula, todos os ministros andam com seguranças armados. Mas o povo não pode. Então Paulo Bilinski falou das duas uma. Ou vamos tirar todas as armas do país, deixar só na mão de policiais. Acaba com esse negócio de segurança armada, acaba com tudo. Deixa só na mão de policial. E é lógico, dos traficantes que vão conseguir isso aí, dos bandidos que vão conseguir por debaixo dos panos, né? Ou acaba com tudo, inclusive os seguranças do Lula, ou dá acesso a todo mundo a se defender. E foi exatamente isso que o Paulo Bilinski falou. E por que me chamou a atenção? Cara, o Brasil é um país que a insegurança é assustadora. Eu conheço outros países e, sabe, a sensação de segurança que você tem em outros países, pelo menos os que eu visitei, é diferente. É bem diferente, tá? Então, quando você vê situações como essa aqui, ó, o Sentinela, que fez essa publicação aqui, Sentinela JC é o nome do perfil. Cara, é de chorar, porque o brasileiro já tem tanta dificuldade em empreender
além dele ter que lidar com os ladrões do poder, que estão dentro do sistema, ele tem que lidar com os ladrões da rua, que são defendidos pelos ladrões que estão no poder. Dá uma olhada nisso aqui. Não. Você trabalha tanto pra conquistar, mano. Um filho do demônio, mano. Esse é o filho do demônio, velho. Vim levar tudo que você tem, mano. O pouco que você tem, né? Porque a gente não tem muito. A gente vai lutando aí pra conquistar. E é isso, mano. Olha lá o jeito que ficou. Aí, ó. É revoltante. Sabe, quando eu vejo um vagabundo, pra mim é vagabundo, defendendo, eleito, eu tô falando do vagabundo eleito, defendendo isso aqui, defendendo que isso é uma vítima da sociedade, mas eu tenho tanta vontade que esse que defende seja visitado por quem ele é defendido por ele. Mas eu acho tão bom noticiar. Deputado de tal recebeu a visita de uma vítima da sociedade. Levaram algumas coisinhas. Isso é ressocialização. Porque é revoltante. O Brasil precisa de maior seriedade, de maior responsabilidade para quem comete esse tipo de, sabe, sem vergonhice. Não dá para justificar, é para tomar uma cervejinha. Não dá. É revoltante. Tá certo? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final. Tinha mais algumas matérias aqui. Eu queria tratar do Felipe Neto, mas não deu, tá? Que chamou o Lira de excrementíssimo. Tem 3 editoriais que eu tô tentando falar disso, mas como já passou dos 20 minutos, eu sei que tem gente que não gosta que eu me estenda tanto. Obrigado, tá? Valeu demais por estar aqui com a gente. Obrigado pela confiança. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um editorial. E, enfim, é isso. Nós não vamos retroceder, parar, não. Vamos estar aqui expondo a nossa opinião até onde der. Mesmo que eu leve algumas pedradas por isso. Ontem eu recebi pancada pra caramba, mas eu não vou retroceder sobre as minhas opiniões. Quando eu falei ali que... vocês sabem o que eu falei. Quem é meu seguidor sabe o que eu falei sobre um fato aí e que eu levei pedrada. Mas são merecidas, né? Eu dei minha opinião e, como diz o filósofo de todas as nações, o Alexandre o Grande... Se você se expõe ao público, você não pode ter medo de críticas, né? E se eu dei minha opinião, eu tenho que ouvir a de vocês. Então, quem falou que eu sou um babaca, eu recebo bem a opinião. E, pra quem ficou na dúvida o que eu falei que eu não votaria no filho do Bolsonaro, no Jair Renan, porque durante 4 anos você nunca viu falar desse menino para ajudar o pai. Agora que tem eleição, que o Bolsonaro tem em Santa Catarina, tá lá o moleque do lado do Bolsonaro lá, para aparecer, para pedir voto. E eu falei que eu não votaria nunca. E me chamar de babaca, tá bom. Posso ser um babaca, mas ainda penso como um babaca, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Fechou? Abraço.